Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula sobre AutoCAD 2016. Galera, nessa videoaula eu vou explicar um conceito para você customizar o item de Tool Palettes. Para quem nunca viu esse recurso deve estar perguntando aí, professor, o que é essa ferramenta de Tool Palettes? Bom, no curso de AutoCAD que eu postei aqui no YouTube, eu falei sobre o elemento de Tool Palettes. Eu não me engano em qual é a aula, qual é a numeração da aula, mas eu vou deixar o link na descrição do vídeo, ali já vai ter o nome do vídeo, tudo certinho, mostrando como que eu ativo e como que eu utilizo esse recurso. Bom, para fazer algo rápido aqui, eu vou desabilitar o Tool Palette. Eu vou habilitar aqui selecionando o botão Ctrl e apertando o numeral 3 em cima ali do Quest. E aqui eu vou ter várias abas, entre elas mecânica, civil, arquitetura. E para você utilizar qualquer ferramenta, basta dar um clique, arrastar para a tela que o seu objeto já vai ser inserido. Bom, o foco dessa aula não é como utilizar o Tool Palette, e sim como customizar. Mas espera lá, professor, como assim? Eu fiz aqui alguns testes e olha só que interessante. Eu tenho aqui dentro desse arquivo algumas ferramentas, entre elas um telefone, um aspirador, tenho aqui um ventilador e um estojo. Então você pode inserir blocos que você tenha criado e que facilitem o seu dia a dia. Vocês já devem ter percebido que na tela aqui do meu AutoCAD tem uma série de simbologias conforme a IT 04/2015 do Corpo de Bombeiro. Bom, para quem trabalha com sistema de alarme de incêndio, essa simbologia é familiar. Bom, e um outro recurso que você pode também criar com o Tool Palette seria você criar grupos. Por exemplo, eu criei um grupo aqui chamado Daniel CAD, onde somente as abas que eu criei ficam ativas, facilitando o meu trabalho. Galera, primeira coisa, vamos ao que interessa. Eu preciso fazer alguns ajustes antes de utilizar a estrutura de criação. Deixa eu só voltar aqui a todos os palettes, todas as abas, fechar esse recurso. Primeiro, como essa ferramenta trabalha com Insert Scale, você vai ter que configurar o seu elemento de unidade. Normalmente, os arquivos padrões do AutoCAD trabalham em milímetros. Eu já falei sobre esse recurso em algumas videoaulas, mas você vai ter que fazer a distinção entre mecânica, unidade de milímetro, civil, unidade em metros, ok? E o pessoal de elétrica pode variar entre centímetros e metros, mas você vai analisar o seu desenho e vai utilizar a melhor unidade. Para alterar e configurar, basta digitar UN no teclado, confirmar com Enter. Vai vir a janela Drawing Units e dentro do Insert Scale você vai alterar para a unidade correspondente. Como eu falei, o arquivo padrão ACAD-ISO vem em milímetros e muitas pessoas não tomam esse cuidado. Aqui é simples, basta selecionar essa sua estrutura e alterar para a unidade correspondente. Nesse caso, metros e no inglês, meter. Nesse caso, eu vou confirmar com OK, não preciso fazer nenhuma alteração. E dentro do seu desenho, a recomendação que eu vi em alguns tutoriais, em algumas estruturas, seria você reunir o maior número de blocos dentro de um único arquivo e a partir desse arquivo você vai criar o Tool Palette. Isso é regra? Não. No entanto, que eu deixei aqui um arquivo à parte chamado hidrante duplo, uma outra simbologia, e eu vou fazer o teste utilizando arquivos paralelos. Mas eu concordo que essa técnica vai agilizar e deixar muito mais rápido a criação do novo Tool Palette. Beleza? Segundo passo, você vai ter que criar blocos dentro do seu arquivo. Pode ser pelo comando block, somente a criação de um bloco, ou o elemento de write block, que seria criar o bloco e postar em alguma pasta, deixar salvo em outro arquivo. Novamente, eu já falei sobre esse comando, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para a segunda videoaula importante para essa técnica, porém para quem nunca criou um bloco, eu vou fazer algo rápido e simples para vocês aqui nessa videoaula. Estes 5 blocos aqui, o hidrante, o acionador, o sonoro e esses 2 extintores já são elementos, já estão criados. Este extintor aqui, que nesse caso seria de carga d'água, ele não está como um bloco e é essencial você transformar todos os elementos em blocos, senão o Tool Palette não reconhece. Então, vamos ao passo a passo. Eu digito a tecla B e confirmo com Enter porque ele já vai trazer o comando block. Dentro da janela Block
definition, eu vou fazer 4 configurações. O primeiro seria o nome desse bloco. Eu vou colocar aqui como extintor carga d'água. Bom, dentro dessa estrutura eu preciso definir o objeto, um ponto de inserção e como vai ser a técnica para a criação. Então, passo a passo, dentro aqui do campo chamado Objects, eu vou selecionar o item Select Objects, ele vai retornar para a janela inicial e aí você vai fazer a seleção do seu extintor. Bom, o AutoCAD vai continuar perguntando quais são os objetos que você deseja selecionar e até que você aperte o Enter, ele não vai retornar para a sua criação de bloco. Reparem que, ao selecionar o objeto, ele transforma em um ícone, ok? Bom, próximo passo, você vai ter que definir um ponto de inserção para facilitar ali o elemento de criação de desenho. Fica muito mais prático você inserir o bloco. Então, eu seleciono a opção chamada Pick Point dentro do grupo chamado Base Point. Seleciono essa ferramenta. Vou voltar para a tela do AutoCAD e eu vou selecionar um ponto 00. Nesse caso, como é um extintor, eu vou preferir selecionar a parte inferior dessa ferramenta. Dando um clique, ele vai levar a coordenada exata dentro aqui da ferramenta Base Point. E para fechar essa estrutura de criação, você ainda pode colocar aqui uma descrição. Por exemplo, eu posso pôr aqui o nome do desenhista, que no caso foi responsável pela criação dos blocos. Posso colocar aqui também a referência IT 04/2015, Corpo de Bombeiro, só para definir de onde que foi retirada essas informações. E você clica no elemento OK. Bom, só uma dica que acabou passando aqui batido. Quando você habilita aqui as opções de objetos, deixe nessa opção chamada Convert to Block, porque entre elas é a mais recomendável. Primeiro porque o Retém ele vai deixar o arquivo separado, Convert to Block ele vai converter num bloco e a última opção Delete ele vai converter, salvar num arquivo secundário e deletar desse arquivo que você está utilizando. Então, só para não ter nenhum problema, deixe nessa opção Convert to Block. Outra coisa importante que vocês devem verificar é o elemento aqui de unidades. Por que eu não dei tanta importância na criação do bloco? Pelo fato de você ter configurado o arquivo, o block unit já deve corresponder com o mesmo elemento. Como eu falei, se você trabalha com outras unidades e você quer configurar numa estrutura ou em milímetros, centímetros, altere aqui o block unit para o correspondente. Nesse caso, as simbologias para corpo de bombeiro estão em metros. Então, você pode habilitar o block unit e selecionar a função correspondente. Beleza? Voltando aqui, os 6 elementos já estão como blocos. Vocês podem perceber quando passam o mouse em cima. E agora vai começar então a explicação do elemento de toolpaths. Primeira coisa, você vai ter que habilitar a ferramenta selecionando CTRL e o numeral 3 em cima ali do Quest. Dentro aqui dessas abas, dentro dessas ferramentas, eu tenho 3 grupos que fica fácil da gente entender. O primeiro grupo seria as próprias abas que estão aqui na lateral esquerda, cada grupo separado por área. E aqui eu vou encontrar como se fosse 4 linhas, que é um menu onde você seleciona cada elemento. Bom, você pode deixar em qualquer função inicial, que nesse caso não vai ter problema. O segundo grupo seria dentro aqui das suas ferramentas em si, cada ícone corresponde a uma estrutura. E o terceiro grupo seria nessa aba de toolpaths, que ela funciona como uma opção. Você pode apertar o botão direito e você encontra vários elementos para a customização e criação. Bom, primeiro, aqui no grupo das abas, você vai ter que criar um subgrupo. Nesse caso, eu vou separar para extintor, acionador e hidrante. Então, apertando o botão direito, você vai ter aqui 4 opções: Move Up, Move Down, New Palette ou Rename Palette. Nesse caso, New Palette, e ele vai trazer uma nova ferramenta perguntando qual é o nome dessa aba. Eu vou colocar aqui como extintor, que são os 3 itens ali na parte superior. Eu vou repetir esse processo novamente para o item de acionador e mais uma vez para o item de hidrante. Esse passo é simples, ele é muito prático, não tem muito segredo, é só você saber organizar. Caso você tenha criado algum pallet e você queira mudar a posição, subindo ou descendo, por exemplo, eu quero colocar o hidrante logo após o extintor. Clico com o botão direito, Move Up, ele vai trocar a posição com o acionador, ok? A mesma coisa também funciona para Move Down, ele vai acabar descendo. Bom, próximo passo.
Você vai ter que agora arrastar o seu bloco para dentro da aba correspondente. Se você não fez nenhum save até o momento, eu recomendo que você salve o seu arquivo depois da criação dos blocos. É muito importante que você crie um save, senão o AutoCAD não vai conseguir reconhecer esses blocos. Pelo fato de eu ter criado esses 5 elementos antes, salvado e ter criado esse bloco na sequência, mesmo assim eu vou precisar salvar. Então eu clico aqui no botão Save, já existe um arquivo correspondente com essa estrutura e agora sim eu vou partir para a inserção. Próximo passo, você vai vir em cima do bloco, dar um clique com o mouse, deixar ele selecionado. Eu tentei fazer de outra forma, não funcionou. E em cima da linha tracejada, como ele ficou marcado, você vai manter o botão esquerdo do mouse pressionado, arrastar e jogar dentro aqui do seu pallet. Eu vou soltar ele aqui, ó, e ele vai criar um ícone com um nome correspondente do bloco. Nesse caso, como eu dei um nome para extintor carga d'água, ele já vai trazer a estrutura ali automaticamente. Se você deixar o mouse parado aqui alguns segundos, ele vai trazer o nome e a descrição que você colocou. Como eu falei, eu coloquei o meu nome e o Corpo de Bombeiro IT 04-2015. Você vai repetir esse procedimento até que todos os elementos estejam agrupados e separados dentro de cada aba. Bom, com as abas criadas, próximo passo que eu recomendo seria salvar novamente o arquivo para você não perder nenhuma estrutura que você está criando. Bom, como eu falei, você pode selecionar arquivo por arquivo e inserir dentro das abas correspondentes. E a primeira coisa que você vai ter que checar é a unidade do seu arquivo. Nesse caso, como eu já deixei configurado, a unidade já está em metros, você pode verificar no Insert Scale, e o bloco também está criado com as configurações correspondentes. Então, a única coisa que eu vou fazer é habilitar aqui no ToolPalette a aba correspondente de hidrante, selecionar esse bloco, manter pressionado e arrastar para dentro da estrutura. Novamente, eu recomendo que vocês salvem para não perder nenhum procedimento que vocês fizeram. E a partir de agora, vocês não precisam mais dos blocos. Vocês podem fechar esse arquivo, abrir um novo e começar a utilizar as ferramentas do ToolPalette. Para fechar com chave de ouro, a próxima dica seria você agrupar esses elementos somente em um item chamado Corpo de Bombeiro ou simbologia Corpo de Bombeiro. Bom, nesse seu segundo grupo aqui do ToolPalette, bem no meio onde ficam as ferramentas, você vai apertar o botão direito do mouse, selecionar a opção Customize Palette, ou seja, você vai estar criando um novo grupo, e a janela Customize vai aparecer com cada elemento, entre eles os 3 camaradas do Corpo de Bombeiro que eu criei, até os testes que eu fiz durante o final de semana e todos os elementos padrões. Se você tem alguma aba que você não deseja mais, você pode apertar o botão direito em cima da ferramenta, renomear, criar uma nova ou deletar. Ele vai acabar aqui excluindo essa sua função da sua estrutura. Bom, reparem que ele tem 2 grupos, um chamado Palette e o outro chamado Palette Group. Bom, dentro aqui do Palette Group, a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Por quê? Reparem que cada pasta, ele abre uma ferramenta e ele cria subdivisões. Eu estou minimizando aqui para facilitar o entendimento aí de vocês e creio que vai ficar muito mais prático a gente criar uma nova ferramenta. Bom, se eu apertar o botão direito em cima aqui do espaço vazio, no branco, eu posso habilitar a função New Group. Só que, olha que engraçado, pelo fato de ter pegado o espaço branco, ele criou próximo à pasta que eu selecionei. Então, esse grupo acabou que criando dentro de manufatura. Mas não tem problema nenhum, galera. Se ele criou em qualquer pasta, renomeie, por exemplo, Corpo de Bombeiro IT04. Ok? Ponto 15, para ficar mais fácil da gente identificar. Clico fora, ele já vai renomear. Agora, eu vou clicar em cima do CBIT, manter pressionado e arrastar para cima. E reparem que ele cria como se fosse uma pasta principal. Então, eu vou colocar aqui, ó, logo abaixo de Daniel AutoCAD. Então, como eu disse, não se preocupem se ele criou dentro ou fora. Ele pode ser movimentado. Mantenho o mouse pressionado e arrasto para onde eu acho interessante. Bom, esse CB ele não tem o símbolo de mais aqui na frente, porque não existe nenhuma categoria, nenhum elemento de palette ali dentro.
E como eu sei que são esses três caras, ó, extintor, acionador e hidrante, eu vou clicar neles, manter pressionado, arrastar o mouse e jogar exatamente em cima do CB IT04.15. O item de extintor já apareceu aqui nessa aba. Vou repetir a mesma coisa para acionador e para o elemento de hidrante. Se sem querer você jogou no outro grupo, ó, reparem que o hidrante foi para baixo. Não tem problema, mantenha o mouse pressionado em cima do hidrante, arrasta para cima e muda a posição. Ok? Então, você está criando um subgrupo que vai ficar muito prático. Nesse processo, você já pode habilitar o botão Close. Recomendo que vocês salvem novamente esse seu arquivo para não perder nenhum procedimento. E agora, no terceiro grupo, que seria aqui, ó, Tool Palettes, que é como se fosse o menu, você pode selecionar o botão direito em cima dessa faixa. E reparem que todos os grupos estão aqui distintos pela criação. Então, tem aqui a anotação, o teste que eu fiz, CBIT04, parâmetro. Por que isso é importante? Olha que legal, quando você clica, ele só vai habilitar as abas correspondentes àquele grupo. Então, eu tenho aqui a aba extintor, a aba acionador e a aba hidrante. É óbvio que a norma IT04 do Corpo de Bombeiro tem muita simbologia, muita ferramenta. Para quem trabalha com civil, não precisa utilizar essa técnica para o Corpo de Bombeiro, você pode fazer para mesa, sofá. Devido a um fabricante, você pode colocar aqui sala, cozinha, quarto e inserindo os blocos que você necessita. Para o pessoal de elétrica, você pode pôr aqui disjuntor, borne, barramento e assim por diante. Mecânica, porca, arruela, parafuso, ok? E fica muito mais prático você se organizar. Bom, para fazer o teste, para mostrar para vocês que essa estrutura ficou salva no AutoCAD, eu vou fechar o Tool Palette, eu vou fechar esse arquivo, como eu já salvei, não preciso salvar novamente, e eu vou fechar o AutoCAD e vou abrir do zero, para vocês verem que realmente ele ficou dentro da minha estrutura do software. Bom, o AutoCAD já abriu novamente, eu vou habilitar aqui o Start Drawing, ele vai trazer o item chamado Drawing 1. A única modificação que eu vou fazer aqui é desabilitar o grid. E para começar um projeto de civil para Corpo de Bombeiro, eu vou alterar a unidade aqui para metros. Senão não vai adiantar de nada aquelas alterações e correções que eu fiz nos blocos. Então, metros, clico no OK e eu vou executar aqui uma parede. Simples no caso, eu não vou fazer algo muito complexo. 5 metros. Vou dar um Zoom Extend. Vou puxar aqui para 6 metros. Ok? Bom, reparem que é um arquivo do zero. Eu vou habilitar o Tool Palette selecionando o botão Ctrl e apertando 3. E pelo fato de você ter configurado ele pela última vez, ó, ele já voltou na estrutura que estava salva. Você pode voltar aqui na principal e alterar, por exemplo, para todos os pallets e selecionar independentemente, ó, extintor, acionador ou hidrante. Como eu falei, habilitando o grupo fica muito mais prático. Nesse caso, eu vou vir aqui em acionador, selecionar a opção acionador manual e eu vou arrastar e definir o ponto de inserção. Pelo fato de ter criado aquela estrutura com metros, todos os itens de unidades correspondentes, é só você clicar na sua estrutura, arrastar para o ponto e definir. Eu vou colocar aqui um hidrante, eu vou colocar um hidrante simples e eu vou simplesmente clicar no bloco, arrastar e fazer a inserção. Aquelas linhas que eu utilizei como guia, eu deleto depois. Aí você vai se perguntar, mas e aqui, professor? O seu elemento de bloco ele não está rotacionado. Você pode refazer o elemento? Não é necessário. Você vem aqui, ó, por exemplo, o extintor. Nesse caso aqui, eu vou pôr o dióxido de carbono, ok? O CO2. Eu vou dar um clique. Antes de clicar na tela, reparem que na linha de comando tem a função Rotate. Digito a tecla R, confirmo com Enter e eu vou definir o ângulo de rotação. Nesse caso, como o meu AutoCAD está rotacionando no sentido anti-horário, ok? Valores positivos para a esquerda e não no clockwise, que seria o sentido horário, eu vou ter que definir como menos 90 para baixo. Então, digito menos, completo com 90, aperto Enter. O bloco toma nova posição e aí você pode inserir dentro da sua estrutura. Beleza, pessoal? É algo simples, é algo que facilita o seu dia a dia, vai customizar e com certeza vai otimizar o seu trabalho. Lembrando, faça a correção da unidade do seu arquivo para metros e na hora de você criar o seu bloco, faça a correção aqui para o Block Unit, senão
não vai adiantar nada. Beleza? Então, para a mecânica, deixa a unidade do arquivo em milímetros e a unidade na criação do bloco em milímetros. Para o pessoal da civil, deixe a unidade do arquivo em metros e a unidade na criação do bloco em metros também. Para o pessoal de elétrica, como eu falei, pode variar. Em centímetros ou metros, você escolhendo a unidade correspondente, você faz o ajuste, tanto do arquivo e do bloco. Bom, pessoal, eu espero que eu tenha ajudado, que isso aqui seja aí de auxílio. E como sempre, recados dessa videoaula. Se você gostou, clica aí no gostei, curtem e compartilhem, divulguem para mais e mais pessoas, para que eu continue postando vídeo diariamente aqui no YouTube e gratuitamente para vocês. Galera, eu quero deixar o meu forte abraço, meu muito obrigado e